Sua equipe, ela é resistente à mudança? Ela acaba sendo muito reativa quando você traz novas propostas e acaba, às vezes, até sabotando os processos de mudança? Eu sou o Wilson Rios, especialista em desenvolvimento e gestão empresarial e quero falar hoje com você sobre gestão da mudança. Bom, vamos entender primeiramente por que o ser humano ele é resistente à mudança. Isso é um processo muito natural, porque ele acaba trabalhando aí com dois conceitos da nossa mente que é importante a gente entender aqui, que é o primeiro, o nosso cérebro. O nosso cérebro ele consome 25% de toda a energia do nosso corpo. Então, pensar cansa. Quando a gente vê um processo de mudança, a gente já pensa assim, poxa, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que aprender coisas novas, eu vou ter que fazer diferente aquilo que eu faço, então eu saio do meu piloto automático e isso é utilizar mais o nosso cérebro e isso vai me cansar. Então, isso começa a ter um processo de repúdio à mudança. O segundo processo vem do risco. O processo de mudança nos atinge no nosso instinto de sobrevivência. Algo que eu não sei o que vai acontecer no futuro pode ser algo arriscado. E isso pode me trazer um problema quanto à minha sobrevivência. Porque os nossos processos instintivos estão ligados à sobrevivência. Por mais que ninguém vai morrer, porque vai mudar um processo dentro da empresa, mas o nosso inconsciente trabalha dessa forma. Então aqui eu vou te apresentar o método Viver, que vai combater esses dois processos da mente. O Viver nada mais é do que um acrônimo desenvolvido aqui pela Quinto Elemento, onde a gente fala em 5 passos para você promover o processo de mudança. Onde os 3 primeiros estão ligados à comunicação e aí depois a gente vai para a implementação da mudança, certo? Então esse acrônimo do Viver, ele está ligado à visão, inspiração, a visibilidade dos detalhes do processo de mudança, o E, que é a parte de pôr em prática, né, a execução, e o R é o reforço ou a recompensa. Então vamos entender cada uma dessas 5 etapas e no final eu vou trazer um exemplo para a gente entender isso. Bom, visão. Você vai começar o seu processo de comunicação falando do contexto que está ali a empresa, o setor ou aquela condição e o que a gente precisa, né, para um futuro melhor e se a gente não fizer nada, qual é a tendência desse futuro, que normalmente é piorar. Então, o primeiro passo você vai trazer essa visão geral, os contextos. Depois você vai inspirar. Falando desse futuro, você vai começar a trazer um futuro bom. Quais são os ganhos que a gente vai ter se a gente mudar esse contexto, né, que a gente está. E aí a gente precisa falar do quanto isso é bom para a empresa, para os colaboradores, para o nosso setor, para o cliente, para todos os envolvidos, para os fornecedores, enfim, para os ganhos de modo geral, mas principalmente dar uma ênfase no ganho para as pessoas envolvidas na mudança. Um dos grandes erros dos gestores na hora de comunicar mudanças é falar o quanto isso vai ser bom para a empresa vai bater meta, a empresa vai crescer, a empresa. Eu preciso agora ter um processo de rapport e de conexão com os agentes da mudança. Então eu preciso falar o quanto isso é bom para eles. E eu, como eu falei, vou trazer um exemplo. A terceira parte, que normalmente é a parte que a gente já vai direto para ela, que é os detalhes ali, a visibilidade dos detalhes da mudança, é falar o que vai ser a mudança. Só no terceiro passo eu falo o que vai ser a mudança, e aqui o ponto-chave é com muito detalhes. Porque quanto mais informação, mostrar o detalhamento mesmo dessa mudança, todo passo a passo, isso vai me trazer segurança. Puxa vida, então não tem risco essa mudança? Então aí com isso a gente começa a trazer a equipe para o nosso lado. Porque os 2 primeiros eu vou trabalhar a motivação deles, o engajamento, o querer, porque o inspirar é fazer eles quererem a mudança. Então ali eu vou vender a mudança como algo bom, sem mentir, só trazendo realmente os benefícios da mudança. E a terceira parte eu vou combater a questão do risco. Feito esses 3 passos da comunicação, o 4º passo é a execução. E aí você, gestor,
deve acompanhar o processo de mudança, ter o seu cronograma das ações que vão ser feitas e fazer o gerenciamento da rotina, certo? Entendendo ali se todo mundo está cumprindo todas as etapas, verificar os seus indicadores ali de execução, tá? Aqui eu gosto muito de trabalhar com o processo do 5W2H, que é uma metodologia aí de planejamento. Isso a gente pode falar um pouco mais no próximo vídeo. Feita a mudança, aí nós vamos para o quinto passo, que é o reforço, que é a recompensa, o reconhecimento, né? A gente pode falar de vários R's aqui nesse viver, que é nada mais do que entregar aquilo que a gente prometeu no ato de inspirar. Olha, o futuro é um futuro bom. Se a gente fizer isso, a gente vai chegar nesse patamar. E aí aqui eu falo, ó, tá aqui a entrega daquilo que a gente prometeu. E aí as pessoas falam, puxa, que legal, a gente conseguiu. Isso reforça e consolida, solidifica o processo da mudança. Vamos ao exemplo. Imagine que a empresa tem um sistema ruim que não comporta mais todos os processos que a empresa tem hoje, porque a empresa cresceu. Então, como que seria o método viver nesse caso? Chamaria a equipe e falaria assim, pessoal, vocês viram quantos erros estão acontecendo ultimamente de falha de execução ali na fabricação, cliente recebendo produto errado ou recebendo produto atrasado. A gente tem vários conflitos internos por causa dessas falhas. Poxa, não seria bom se a gente... Aí agora eu vou para o inspirar. Então eu já dei o contexto. E aí você pode falar, putz, a empresa continua crescendo. Como que vai ser isso no futuro? Faça perguntas. E as pessoas falam, nossa, vai piorar muito mais. Nossa, isso daqui vai virar um caos. Nossa, isso daqui... Poxa, então a gente precisa resolver isso, né, pessoal? Sim. Então, imagina se nesse futuro, né, a gente tendo aí uma condição de que as coisas fluem, o cliente é bem atendido. Olha o quanto que não ia reduzir o nosso estresse. Imagina a gente ter uma condição de trabalho, que as coisas fluem, que a gente consegue ali, né, ter uma condição boa, sem estresse de trabalho. O inspirar, eu estou vendendo uma condição boa, um futuro melhor. Então, pessoal, para isso, a gente tem uma proposta para a gente chegar nesse futuro bom, que é trocar o sistema. Então, olha, só falei da mudança no terceiro passo. Eu nem dei indícios do que a gente ia fazer, só que eu comunico. Porque eu já trouxe um engajamento, as pessoas já estão querendo esse futuro bom e elas estão aptas a me ouvir. Nós vamos trocar o sistema. Então, como que vai ser? No dia 1 nós vamos fazer isso, depois aquilo, todo o cronograma de implantação do sistema, certo? Comunico, falo de todos os processos que a gente vai ter para mitigar os problemas, os riscos e assim por diante, porque eu não posso deixar as pessoas aflitas, preocupadas, se sentindo ameaçadas. Feito isso, agora nós vamos para a execução. Eu vou pegar esse meu cronograma, dia 1, o que tem que ser feito no projeto? Dia 2, dia 3, dia 4. E aqui uma metodologia muito bacana que você pode utilizar é o Scrum, né, para fazer esse acompanhamento. É uma metodologia bacana, o Scrum Dailies, né, que são as reuniões diárias ali de acompanhamento de projeto, enfim. Feito o projeto, o sistema está implantado, por isso que precisa de uma garantia ali de uma boa execução. Por quê? Porque ao final as pessoas precisam receber aquele futuro que você prometeu. Poxa, a vida delas tem que ficar mais fácil, tem que acabar os conflitos, a gente precisa ter um impacto em melhoria da qualidade do produto, o cliente precisa receber o produto certo, na data certa, na quantidade certa e assim por diante. Então, isso acontecendo, as pessoas começam a ficar mais suscetíveis às próximas mudanças. Então, na próxima vez, fala, poxa, as mudanças são boas. E aí, com isso, a gente consegue ter o engajamento. Se a gente não faz isso, né, se eu não cumpro as 2 primeiras etapas, vou direto ali falar da mudança, olha, nós vamos trocar o sistema. Puxa, vai trocar sistema, vai ser gente mandada embora, isso vai dar trabalho, isso vai aquilo. Começa a vir na mente toda uma reatividade. Por isso que o método Viver, ele combate esses 2 instintos nossos da mente, do economia de energia e também a parte das ameaças e do risco, certo? Me diga aqui,
Como que você gerencia as mudanças da sua empresa? E a sua equipe é uma equipe que aceita mudanças ou ela é reativa? Diga aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo.